Cuidado, o mundo pode estar entrando dentro da igreja. O que a Bíblia fala sobre ser igreja e ser o mundo caído em que vivemos? Nós podemos ler lá em Tiago 4:4, quando a Bíblia nos diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós temos também um complemento em cima desse versículo, quando a gente lê lá em Efésios 2, versículos 1 ao 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A gente vê que a Bíblia Sagrada ela traz uma separação entre aqueles que foram salvos pela graça de Deus e aqueles que continuam vivendo na desobediência à palavra de Deus. A palavra santo significa literalmente ser separado. Então, conforme o caráter de Deus, que é santo, 3 vezes santo, conforme vimos lá em Isaías 6, ele é separado, ele é diferente de tudo aquilo que a gente vê nesse mundo caído. E nós que fomos salvos pela graça de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, também somos chamados a sermos santos, como ele é. Mas o que isso quer dizer? O que torna algo profano ou sagrado? Se nós formos olhar para o contexto bíblico e aquilo que a Bíblia diz, a gente lê lá em João 3:16 ao 17, quando Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se a gente não discernir o que a palavra mundo quer dizer no contexto bíblico, nós estaríamos falando que Deus ama o mundo, o pecado. Mas, obviamente, isso não é a realidade. Nesse contexto, obviamente, estamos falando da Terra, como um planeta que orbita ao redor do Sol. Estamos falando do lugar em que habitamos. Em 1 João 2, versículos 15 ao 17, a palavra de Deus diz o seguinte: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Considerando essa passagem que acabamos de ler em 1 João 2, a gente vê um significado muito específico para a palavra mundo. Primeiro ele fala sobre a concupiscência da carne, que são todos os desejos naturais da carne corrompida do ser humano, das criaturas que caíram e foram destituídos da glória de Deus, que pecaram contra Deus. Isso é a concupiscência da carne. Fala também sobre a concupiscência dos olhos, aquilo que o ser humano acaba olhando e desejando e buscando isso para si, né? Seja isso inveja, seja desejo do mal das outras pessoas, isso tudo pode ser considerado a concupiscência dos olhos. E por último ele fala sobre a soberba da vida. A gente vê, por exemplo, Salomão, que foi um dos homens mais sábios da Bíblia Sagrada, falar sobre vaidade, onde tudo é vaidade. Por quê? Porque tudo é passageiro aqui nessa terra e nós vivemos aqui, se muito, 100, 120 anos ao máximo, para depois enfrentar a eternidade. Isso seria considerado a soberba da vida. Quando a Bíblia fala sobre mundo, obviamente ela está falando sobre pecado. Mas o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Quando a gente olha para os 10 mandamentos e todas as leis que foram passadas para o povo de Israel no Antigo Testamento mediante Moisés, nós vemos o caráter de Deus, a sua santidade, a sua perfeição descrita nessa lei. E tudo aquilo que vai contrário a essa lei é aquilo que é definido como pecado. Agora, no Novo Testamento, já na Aliança da Graça, eu tenho uma passagem magnífica que especifica perfeitamente aquilo que nós podemos entender como a palavra mundo, que descreve os pecados que podem ser cometidos, que quebram a lei de Deus e são pecados contra o nosso Senhor. Na Bíblia Sagrada, conforme vemos lá em Gálatas 5:19, está escrito o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós vemos nessa passagem uma lista explícita daquilo que a Bíblia Sagrada considera pecado, aquilo que o próprio Deus explicita
nas suas sagradas escrituras aquilo que ele considera mundo. Por que que isso é importante? Por que que nós devemos de fato ver aquilo que as sagradas escrituras nos direciona? Porque aquilo que está escrito é conforme a plena palavra de Deus. E a importância de discernirmos aquilo que é de fato mundo ou aquilo que não é de fato mundo, conforme a Bíblia quer dizer, vai diferenciar como nós nos posicionamos aqui na Terra como igreja de Cristo. É de extrema importância que a gente entenda aquilo que a Bíblia fala sobre mundo, aquilo que é pecado, e aquilo que ela fala sobre ser santo e separado. Quando Jesus andou nessa terra, Jesus ele explicou que o templo de Deus não era mais feito por mãos de homens, não era mais uma construção, um prédio, um templo que é separado para adorarmos a Deus. Nós hoje que fomos salvos pela graça de Deus e santificados pelo próprio Espírito Santo, nós carregamos a presença de Deus. Então, se não é sobre um templo, se não é sobre um prédio, é sobre aquilo que nós carregamos na nossa essência, no nosso interior. O que que isso faz de diferença no nosso dia a dia, na praticidade? Quando Jesus andou nessa terra, ele andava juntamente com os pecadores, ele sentava com as prostitutas e com os publicanos, com os fariseus, com todos que estavam ao seu redor, e ele não se contaminava pelo sistema pecaminoso desse mundo. Quando as pessoas que estavam enfermas tocavam em Jesus, não era Jesus que ficava impuro, era ele que purificava. Isso fala sobre a sua igreja, a igreja de Cristo. Não somos nós que temos que estarmos enclausurados dentro dos nossos templos, mas sim ir para este mundo para trazer luz no mundo que está em trevas. A palavra de Deus nos diz em Marcos 16 para que a gente vá a todo mundo, pregando o evangelho a toda a criatura. A igreja de Cristo aqui na terra, ela é triunfante, e se nós de fato carregamos a presença do Espírito Santo, nós precisamos ir para todos os lugares da sociedade, não importa onde que seja, para carregar a presença de Deus, trazendo a luz e o evangelho genuíno para esses lugares em escuridão. 1 Coríntios 10, versículo 31, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E é nesse sentido que eu quero te convidar a ressignificar o que a Bíblia fala sobre mundo, para que a gente combata o pecado e o sistema mundano em que vivemos, mas que a gente não esteja combatendo pessoas ou objetos ou enclausurado em nossos templos, para que a gente esteja com medo de sermos contaminados com esse mundo. Não. Nós somos chamados a levar a santidade de Deus, a presença do Espírito Santo a todos os lugares da sociedade, porque o próprio Jesus nos disse que ele estabeleceu a sua igreja firmada na rocha, que é o próprio Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.